Será que é possível morrer de medo? Bom, aqui vai uma história bizarra e assustadora. Em 1991, um homem chamado Christopher foi encontrado morto dentro do seu apartamento. Não foi encontrado nenhum sinal de luta e nem de arrombamento. O corpo dele estava ajoelhado dentro da banheira numa posição fetal com a cabeça apoiada na parede. Quando a polícia entrou no apartamento, encontrou muitas velas, crucifixos e sal derramado nas entradas de casa e nas janelas. Também estava tocando uma música religiosa no quarto. O Christopher era visto como um homem muito feliz, super fitness e cuidava super da sua saúde. Os médicos então disseram que ele morreu de um ataque cardíaco, mas as condições que ele foi encontrado não pareciam uma morte natural. E agora que vem a parte mais bizarra. No dia 14 de abril de 1991, ele ligou para o seu amigo Sammy, dizendo que estava ouvindo alguns sussurros dentro de casa, passos e sentia como se alguém estivesse observando ele. 2 dias depois, ele ligou de novo para esse amigo dele e disse que a noite anterior ele tinha sido atacado por alguma coisa invisível que tentou sufocar ele. Ele também disse que tinha corte nos dedos e manchas de sangue no lençol. Então, no dia 17 de abril, o Sammy recebeu uma mensagem do Christopher na secretária eletrônica, dizendo que eles quase tinham pegado ele e que seria o seu último dia na Terra. Nessa mesma noite, ele foi encontrado morto dentro do seu apartamento. Então, Essa mulher fez um estudo sobre vampiros e ela disse que começou suas pesquisas no Egito Antigo, depois viu casos na Europa Oriental, disse que atualmente existem vampiros nos Estados Unidos e que existem 9 tribos de vampiros. E também que são 2 tipos, o vampiro imortal e o vampiro mortal, e que ela vai diferenciar os dois. Os vampiros imortais são complicados, eles se alimentam daquele nosso líquido vermelho, então eles têm dificuldade em não atacar pessoas. E esses vampiros estão aqui por conta de magia. O propósito dessas pessoas que se tornam vampiros imortais é não morrer nunca. Então é feito um ritual para ter essa imortalidade. Esse ritual seria para você pular as passagens que teria na vida após a morte. A primeira passagem é quando seu espírito sai do corpo e a segunda passagem é quando o Deus, o Criador, te mandaria para algum local, tipo o paraíso ou o inferno, por exemplo. Esses rituais começaram no Egito Antigo porque a realeza sentia que não podia morrer e deixar coisas inacabadas. Eles queriam viver para sempre. Então o ritual foi criado para isso. Não é como se eles estivessem vivos, mas é como se eles tivessem pulado essa passagem e continuassem aqui. Ela falou que existem 9 tribos de vampiros, que eles estão espalhados pelo mundo todo, que realmente tem alguns nos Estados Unidos, e que eles têm alguns dons psíquicos. Eles podem te atrair no seu reino astral, podem te perseguir e alguns deles podem tocar em você e sugar sua energia. Esses são vistos como vampiros energéticos. Ela fala que tem vampiros que são como uma névoa, que você olha pro rosto e depois não consegue se lembrar da aparência dele. Inclusive tem vários relatos de pessoas que disseram que tiveram encontros com seres que consideravam como sendo vampiros e depois não conseguiam lembrar da aparência. Ela falou que esses vampiros imortais são muito raros, que é bem difícil você encontrar um ao longo da sua vida, ao contrário de vampiros mortais, que já é mais fácil, mesmo que seja raro. Ela não falou exatamente como é que se torna um vampiro mortal, mas que eles também têm poderes energéticos, psíquicos, astrais, que eles podem te perseguir. E ela falou que começou a estudar vampiros porque desde os 16 anos ela é perseguida por essa energia. Ela agora tem 30 anos, mas sente que desde os 16 ela é atacada por esses seres durante paralisia do sono, no dia a dia, que para ela eles agem como viajantes astrais que atacam psiquicamente ela o tempo todo, e ela queria saber como se proteger disso. Ela falou que desde que fez essa pesquisa e começou a se cuidar, aprendeu, uma maneira de se cuidar, a vida dela mudou completamente. Ela antes tinha bloqueios de dinheiro, bloqueios de amor e nada na vida dela dava certo, mas agora tá conseguindo andar. Ela falou que acredita que talvez isso seja geracional, que talvez esse ser tenha atacado também os ancestrais dela, e que talvez por isso atualmente ela carrega essa energia, mas que tá sabendo lidar com isso. É como se esses vampiros fossem entidades que vivem tanto em outro plano quanto nesse também e podem te afetar de diversas formas. Porque ninguém tá falando do caso bizarro da primeira mulher a morrer numa cápsula de suicídio na Suíça. Essa cápsula aqui existe e essa tecnologia foi criada para garantir uma morte rápida e sem dor. Só que a primeira mulher que teve a coragem de usar essa cápsula foi encontrada morta, porém com marcas de estrangulamento. Esse equipamento aqui, ele chama Sarco, e ele é projetado para criar um ambiente de baixa concentração de oxigênio, justamente para causar inconsciência antes da morte. Só que como acharam marcas no pescoço da mulher, agora estão questionando se de fato ela morreu na cápsula ou o processo não deu certo e alguém, para dizer que deu certo, foi lá e estrangulou ela.
O promotor responsável pelo caso falou que os peritos, quando foram examinar o corpo da mulher, disseram que ela pode sim ter passado por uma situação violenta antes da morte. A fabricante do Sarco disse que o equipamento é seguro sim, que o objetivo dele é induzir a morte de maneira pacífica, descartando qualquer interferência humana direta no processo. A mulher foi encontrada sozinha dentro da cápsula e, em tese, o processo foi realizado como deve ser. Mas o caso está sendo investigado porque, já que esse equipamento foi criado para ser autossuficiente, a presença de marcas de violência no pescoço da mulher são suspeitas. Agora as autoridades estão aguardando o resultado completo da perícia, além de imagens do local e o laudo completo dos componentes que foram usados durante o processo dessa mulher. Eu vi esse meme aqui na internet esses dias e eu achei engraçado, ri muito, até lembrar que tem um caso criminal que é tipo, exatamente isso. Essa senhorinha aqui, que parece ser uma vovozinha muito fofa, na verdade é a Leonarda Cianciulli, uma serial killer que fazia sabão e bolos com as suas vítimas. A Leonarda nasceu no dia 18 de abril de 1894, na Itália. Com 23 anos, ela resolveu se casar com Raffaele Panzardi, era um cara que trabalhava no cartório da cidade, e o relacionamento não foi aprovado pela família, porque os pais da Leonarda queriam de todo jeito que ela se casasse com outro homem. Mas a Leonarda gostava mesmo, era do Raffaele, então mesmo com todo o bafafá da família, ela escolheu se casar com ele, e ela disse que ela tinha certeza que a partir daquele momento, a sua mãe tinha amaldiçoado a vida dela. Intrigada com a maldição da própria mãe, a Leonarda resolveu visitar uma cartomante. Essa cartomante disse que a Leonarda se casaria, teria filhos, mas que todos seus filhos morreriam ainda jovens, e aí ela começou a ficar paranoica. Ao todo, a Leonarda passou por 17 gestações, e dessas 17 ela sofreu 3 abortos, 14 filhos nasceram, mas 10 morreram ainda crianças. Ela vivia com medo dessa profecia da cartomante, da maldição da mãe, e ela se tornou extremamente protetora com os filhos. Em 1939, a Leonarda descobriu que o seu filho mais velho, o Giuseppe, tinha se alistado para o exército e ela entrou em pânico porque ela tinha certeza que o filho dela ia morrer ali. Então ela chegou à conclusão de que para proteger o seu filho, ela precisava realizar sacrifícios humanos. A sua primeira vítima foi a Faustina Setti, uma jovem que não era casada, não tinha família por perto, não tinha filhos, ninguém para procurar por ela. A Leonarda deu a desculpa de que um amigo dela estava solteiro e ela queria apresentar os dois. A Faustina foi até a casa da Leonarda, onde ela foi drogada com um vinho envenenado, desmaiou e em seguida a Leonarda golpeou ela na cabeça com um machado. E a Leonarda usou dessa mesma técnica para matar outras 2 mulheres, a Francesca Soave e a Virginia Cassiopo, gente, não sei falar. E para se livrar dos corpos, a Leonarda usou pedaços para fazer sabão. Ela pegava o sangue e deixava secar. Quando estava seco, ela misturava na farinha e usava essa farinha para fazer bolos. E ela distribuía o sabão e os bolos para as pessoas da vizinhança. Delícia! A irmã da Virgínia, a terceira vítima da Leonarda, sabia para onde a irmã estava indo, então resolveu denunciar para a polícia e a partir daí não foi difícil ligar a Leonarda aos crimes. A polícia diz que se ela não confessasse, um dos filhos dela seria acusado, então ela confessou tudo nos mínimos detalhes. Leonarda foi presa, condenada a passar 30 anos na prisão e no mínimo 3 no hospital psiquiátrico, mas acabou falecendo na prisão em 1970. Vários artefatos do caso, como a machadinha que ela usava para matar, a panela que ela fervia as vítimas para fazer sabão, estão expostos no Museu Criminológico de Roma.